Olá a todos, dando prosseguimento à nossa programação desta Quinta Sensibio, edição especial online. Passamos agora à apresentação dos resumos simples e expandidos. Estes trabalhos foram avaliados e serão premiados em 3 categorias, a partir dos critérios: 1. Relevância e atualidade do tema. 2. Conteúdo e abrangência dos elementos mais importantes do trabalho. 3. Atratividade e capacidade de despertar interesse. 4. Originalidade e distribuição adequada do tempo. 5. Comunicabilidade na transmissão clara da essência do trabalho desenvolvido e resultados apresentados. Esperamos que desfrutem e aproveitem desta etapa. Obrigada. Olá, meu nome é Stephanie Treviso, eu sou aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Genética e Sequenciamento da UFSM e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre a avaliação da mobilização somática e a expressão relativa de Mariner após a exposição ao quimioterápico em Drosophila simulans. Esse trabalho é desenvolvido juntamente com a Thaís Bernardi e a Mônica Silva, sob orientação do professor Eljon Loreto. Então, os elementos transponíveis, eles são sequências de DNA capazes de se mobilizar dentro do genoma. O nosso trabalho aborda o transposon Mariner. O transposon Mariner, ele é um transposon de classe 2, que se mobiliza através do mecanismo de corta e cola. Ou seja, o elemento ele é cortado inteiramente do genoma e reinserido em uma outra parte do genoma. Os transposons podem ainda ser autônomos e não autônomos. Os autônomos são aqueles que possuem a sequência da transposase, que é a enzima responsável pela sua mobilização, enquanto que os não autônomos são aqueles que não produzem a sua própria transposase e utilizam-se da transposase de outros elementos autônomos para fazer a sua mobilização. Então, o nosso modelo utilizado para o estudo da observação da transposição somática é a Drosophila simulans, pois ela possui uma mutação no gene White, em que o transposon Mariner-Pitt está inserido na região promotora do gene White, alterando o padrão de pigmentação ocular. Então, quando o gene White está na sua condição selvagem, ela expressa um fenótipo da cor vermelha. Quando o Mariner-Pitt, o transposon Mariner-Pitt está inserido na região promotora do gene White, o fenótipo é cor de pêssego. Então, quando o transposon Mariner-Pitt excisa da região promotora, o gene volta à sua condição selvagem e expressa o fenótipo vermelho novamente. E esse padrão é possível observar essa mudança de fenótipo nos olhos das moscas, ocasionando um padrão mosaico, que é um olho cor de pêssego com spots ou pintinhas vermelhas. Então, os objetivos desse trabalho é analisar a mobilização somática e a expressão relativa do Mariner após a exposição aguda à dalnoblastina. Então, a mobilização somática é observada do Mariner-Pitt através da pigmentação ocular, e a expressão relativa ela é medida através da QPCR do Mariner, mensurada através da QPCR para o Mariner MOS1. E nós utilizamos a dalnoblastina por ser um quimioterápico amplamente utilizado para tratamento de câncer e também ele é um inibidor da topoisomerase 2. Em eucariotos é a enzima responsável por abrir a dupla fita de DNA. Então, o nosso trabalho, nosso tratamento agudo foi desenvolvido com moscas de 1 a 4 dias que foram privadas de alimentação por 7 horas e após esse período elas foram expostas ao meio de cultura contendo quimioterápico diluído e também corante alimentício rosa, que vai ser responsável por uma coloração do abdômen. Posteriormente, nós selecionaremos essas moscas com o abdômen colorado para a extração de RNA. Então, elas vão ficar por 24 horas nesse meio e após esse tempo a gente seleciona 20 fêmeas com o abdômen colorado para fazer a quantificação da expressão do Mariner MOS1 por QPCR. Então, nossos primeiros resultados foram que com a dalnoblastina não teve uma diferença significativa entre as moscas controle e as moscas tratadas. Também não se observou uma
diferença de dose dependente nas doses utilizadas, que foram 25 micromolar e 50 micromolar. As nossas perspectivas futuras, então, embora mesmo não tenha sido encontrado uma diferença significativa entre o tratamento agudo, pretendemos também realizar o tratamento crônico, em que as moscas passarão todo o seu desenvolvimento em contato com o quimioterápico, e só assim será possível observar o padrão mosaico nos olhos. E também utilizaremos outro quimioterápico chamado etoposídeo, que também possui ação de inibidor de topoisomerase 2. Aqui algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. E agradeço também a equipe do laboratório, do LabDROS, a CAPES e a FAPERGS pelo financiamento, e também a Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada. Essa é a 5ª semana de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia. Esse trabalho é intitulado como Identificação Molecular de Espécies da Subfamília Loricariinae, Siluriformes loricariidae. Eu me chamo Georgia Liz, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, e esse trabalho teve como colaboradores o Dr. Ugmar Paes da Silva, o Dr. Paulo César Venere e a doutora Daniela Cristina Ferreira, todos também da UFMT. A subfamília Loricariinae, que está representada nesses 3 gêneros como exemplo, pertencem à ordem Siluriformes e família Loricariidae. Segundo o catálogo de peixes, até julho de 2020, haviam 253 espécies descritas, fazendo com que essa subfamília seja a maior dentro da família Loricariidae. Eles ocorrem em toda a América do Sul, também ocorrendo na Costa Rica e no Panamá, e devido ao achatamento do seu corpo, eles são chamados também popularmente de cascudos viola, cascudos lagartixa, cascudos chinelo, e aqui na região de Mato Grosso são conhecidos também como rapa-canoa. Por terem a morfologia muito parecida entre seus gêneros, a subfamília Loricariinae ela apresenta discussões taxonômicas que são conflituosas, fazendo com que as espécies dentro dessa subfamília sejam consideradas espécies críticas. E com isso, esse trabalho tem como objetivo utilizar o princípio de DNA barcode como uma ferramenta de auxílio para a identificação das espécies da subfamília Loricariinae nas porções altas da bacia do Rio Paraguai. Na metodologia, foram analisadas 17 sequências de DNA, representadas pelas espécies previamente identificadas morfologicamente como Loricaria similima, Sturysoma barbatum, Rhina loricaria hazemani e Rhina loricaria sp. Dentre essas 17, 11 foram obtidas a partir do método de DNA barcode, que consiste na extração de DNA de uma amostra de tecido do peixe, a amplificação do gene COI pela técnica de PCR, depois é feito o sequenciamento desse gene e, por fim, a identificação da espécie. Outras 6 sequências foram retiradas do banco de dados GenBank no site do NCBI. E todas as sequências foram analisadas em conjunto a partir dos softwares de bioinformática. As sequências analisadas a partir do método de DNA barcode foram obtidas com peixes coletados nessas localidades, nessas 5 localidades, todas dentro do estado de Mato Grosso. Nos resultados, foi possível observar que as espécies identificadas morfologicamente foram divididas em 11 unidades taxonômicas moleculares, onde o gênero Loricaria se dividiu em 4 unidades taxonômicas moleculares, o gênero Sturysoma se dividiu também em 4 unidades taxonômicas moleculares, sendo que uma fez grupo com a espécie Loricaria similima, e o gênero Rhina loricaria sp, como só tinha um indivíduo, se dividiu das demais, como já era esperado, e a espécie Rhina loricaria hazemani se dividiu em 2 unidades taxonômicas moleculares, sendo um grupo maior. As distâncias genéticas entre esses grupos variaram entre 7 e 27,8%, baseado no modelo Kimura 2 parâmetros, e para peixes, sabe-se que acima de 2% de distância genética já se pode considerar espécies distintas, fazendo então com que a gente confirme que essa subfamília se trata de um complexo de espécies.
Como conclusão, os resultados mostraram que as espécies identificadas morfologicamente como Loricaria civilima, Sturiçoma barbato e Rhina Loricaria hazemani correspondem a mais de uma unidade taxonômica, necessitando de estudos mais aprofundados com mais genes, marcadores moleculares, juntamente com dados morfológicos para confirmar que sejam as mesmas espécies ou espécies distintas. Já a espécie Rhina Loricaria sp, por ter apenas um indivíduo analisado, formou apenas um único grupamento, como já era esperado. Essas são minhas referências. Eu agradeço à Universidade Federal de Mato Grosso e ao Laboratório de Citogenética e Genética Animal da UFMT por subsidiar meu trabalho com os materiais e equipamentos necessários. Agradeço também à comissão organizadora da 5ª Semana de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia. E obrigada! Olá, tudo bem? Eu vou apresentar meu trabalho intitulado Análise Toxicológica entre Fertilizante Químico e Biofertilizante em Drosophila melanogaster. Bom, o crescimento contínuo da população mundial tem demandado um aumento na produção de alimentos. Fertilizantes têm se tornado indispensável por contribuir com grandes melhorias na produção. Também, o uso indiscriminado desses fertilizantes acarreta impactos ambientais, como por exemplo o uso do borda-sul, que sabemos que tem uma concentração rica em cobre. Logo, a contaminação ambiental por cobre é principalmente derivada de atividades antropogênicas. Com isso, o uso de biofertilizantes, como o Bayford, onde está destacado aqui, surgiu como uma alternativa ambientalmente vantajosa para o ecossistema. Bom, nosso objetivo nesse trabalho foi analisar a eficiência em vivo do borda-sul e do Bayford contra o desenvolvimento do Drosophila melanogaster. Bom, os materiais e métodos. As moscas nós obtivemos a partir do biotério do Laboratório de Bioquímica Toxicológica, onde fizemos 7 grupos experimentais, os quais eram o controle, o borda-sul, em 3 concentrações, 1, 0,5 e 0,1 gramas por litro, e o Bayford, 18, 9 e 1,8 ml por litro. Nós misturamos essas concentrações nas dietas dessas moscas, as quais em cada grupo nós colocamos 5 casais de moscas. E logo após um dia nós retirávamos os adultos e ficávamos com os ovos para analisar o desenvolvimento. Bom, aqui eu mostro a quantidade de cobre que tinha nessas primeiras 3 concentrações do fertilizante químico borda-sul, ou seja, o que continha cobre. Logo, aqui embaixo, como tivemos que diminuir as concentrações em 10 vezes, pois a concentração intermediária e a mais elevada do fertilizante químico, na análise do desenvolvimento, como eu irei mostrar para vocês, já impossibilitava a formação de pulpas das moscas. E então diminuímos a concentração para poder realizar o ensaio de memória aversiva com choque pareado com odor aos 4 aos 11 dias da fase adulta após exposição aos fertilizantes. E a análise estatística desses resultados foi feita utilizando os testes ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni para desenvolvimento, e o teste ANOVA de 2 vias, seguido pelo teste Bonferroni para a memória. Bom, sobre os resultados de discussão dos efeitos dos fertilizantes borda-sul e Bayford no desenvolvimento da Drosophila melanogaster, bom, como eu havia dito, essas concentrações, a concentração mais elevada do borda-sul já havia causado uma diminuição na quantidade de larvas. Logo, quando podemos ver na quantidade de pulpas, tanto a dose intermediária quanto a mais elevada já não deixou as moscas gerarem as pulpas, também ocasionando de não obtivermos adultos nessas concentrações. E o biofertilizante não mostrou diferença estatística quando comparado ao grupo controle. Bom, o efeito dos fertilizantes borda-sul e Bayford na retenção de memória em Drosophila melanogaster aos 4 dias de adulto, podemos ver que somente a maior concentração do borda-sul, já diminuído 10 vezes, ocasionou uma perda da retenção da memória.
enquanto o Bayford continuou igual ao controle. Não demonstrou diferença estatística. Já nessas mesmas moscas, aos 11 dias de adulto, podemos ver que a maior concentração do borda-sul, fertilizante químico que contém cobre, ocasionou na perda e retenção da memória aos 30 e aos 60 minutos após o choque. Bom, as conclusões a partir disso, podemos dizer que esse estudo demonstrou efeitos tóxicos em vivo de um fertilizante químico rico em cobre comumente utilizados na agricultura. Nenhum efeito tóxico foi demonstrado pela exposição ao fertilizante orgânico, o Bayford. Demonstra-se que a importância de se direcionar a atenção de pesquisas para um meio mais seguro e produtivo da prática agrícola, a fim de reduzir impactos ambientais. Aqui eu mostro algumas referências e muito obrigado. Olá, meu nome é Diógenes Marco de Brito da Cruz, sou aluno da Faculdade Santíssimo Sacramento e estou agora iniciando a apresentação do resumo simples intitulado A Logística Reversa dos Óleos Lubrificantes das embalagens pós-consumo em postos de abastecimento de combustíveis. O resumo também teve como autoria a docente Jeane Denise de Souza Menezes, da Faculdade Santíssimo Sacramento, e a discente Camila Manuele Cardoso Braz da Silva. É interessante nesse primeiro momento a gente entender um pouquinho que o varejo de combustíveis é considerado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma atividade potencialmente poluidora e geradora de acidentes ambientais. Então é uma atividade que lida com combustíveis fósseis, é uma atividade que lida também com produtos adjacentes que são periculosos para o meio ambiente, que podem vir causar acidentes ambientais graves. Então, é considerado pela essa resolução como uma atividade que tem alto potencial de degradar o meio ambiente. Dentro dessa atividade, também existem produtos que têm enorme potencial, como um exemplo disso, são os óleos lubrificantes usados e contaminados em suas embalagens. Segundo a BNT, segundo a BNT NBR 10.004 e 2004, os óleos lubrificantes são considerados resíduos altamente perigosos para o meio ambiente, altamente perigosos. Então, são resíduos que, se manuseados da forma incorreta, podem vir a impactar o meio ambiente de forma negativa, podem vir a danificar os recursos naturais, a alterar com essas características os recursos naturais. Então, tem que haver todo um cuidado no manuseio desses produtos. Com base nisso, nosso resumo teve como objetivo identificar ações para minimizar os impactos que o posto de combustível estudado promove no meio ambiente através do manejo de óleos lubrificantes e seus resíduos. E além disso, também teve como objetivo evidenciar a importância que a logística reversa possui no empreendimento, a necessidade de você implementar uma logística reversa para que evite o descarte inadequado dos óleos lubrificantes e suas embalagens contaminadas. Nossa metodologia foi baseada em cunho qualitativo, que foi através do estudo de caso. A gente foi no posto coletar algumas informações por meio de uma entrevista e um questionário semi-estruturado, de modo a permitir colher as melhores informações possíveis para a elaboração do estudo. Como resultado, foi identificado que os funcionários têm pouco conhecimento dos impactos ambientais que os óleos lubrificantes causam. E além disso, também tem pouco conhecimento das legislações que permeiam o empreendimento. Então, como o posto de combustível é algo altamente perigoso para o meio ambiente, era de se esperar que, no mínimo, esses funcionários tivessem noção que os produtos que eles manuseiam no seu dia a dia possuem alto risco de degradar o meio ambiente. Além disso, também foi percebido que o posto de combustível estudado realiza a coleta do óleo lubrificante usado e suas embalagens contaminadas através de uma empresa especializada no segmento. Então, já demonstra uma preocupação do posto para que esses resíduos retornem ao início da cadeia de suprimentos, de forma a evitar impactos ambientais no meio que o posto de combustível está inserido. Desta forma, é importante informar que a logística reversa é essencial em qualquer atividade, principalmente no posto de combustível estudado.
porque ela reduz os impactos ambientais causados por as atividades que o posto realiza, dentre eles a venda dos óleos lubrificantes usados e contaminados, e além disso também é necessária a incorporação dessa ferramenta em todas as atividades do posto, não é somente na devolução de um resíduo perigoso, você também adotando práticas sustentáveis que evitem a degradação do meio ambiente, como por exemplo, uma conscientização dos funcionários para evitar que esses manuseiem os produtos da forma incorreta, para evitar danos no meio ambiente. Aqui estão algumas das nossas referências que a gente utilizou para a elaboração do resumo. Agradecemos à Faculdade Santíssimo Sacramento pelo apoio na realização do estudo. E é isso, muito obrigado. Aqui está o meu contato, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, algum questionamento.
Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferreira Monteiro, eu sou estudante de Gestão Ambiental da Universidade de Brasília, campus Planaltina, e vou apresentar o trabalho intitulado Uso do Perifíton como indicador da bioacumulação de mercúrio em riachos de baixa ordem de Planaltina, no Distrito Federal. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a Emily, o Igor, o João Pedro e a Yara, sob orientação do professor José Vicente Elias Bernardi. Bom, para contextualizar rapidamente, o perifíton é um microhabitat composto por complexas comunidades de organismos aquáticos, como algas, fungos, bactérias e detritos orgânicos e inorgânicos, aderidos a um substrato qualquer, que podem ser a superfície de rochas, troncos, folhas e até substratos artificiais. Essas comunidades são sésseis, favorecendo assim o acúmulo de substâncias químicas, como o mercúrio. Então, para avaliar o risco da presença de contaminantes, como o mercúrio, em ambientes naturais, pode ser aplicado o fator de bioacumulação. Nesse contexto, nossos objetivos são determinar as concentrações de mercúrio total nos sedimentos superficiais e perifíton da Estação Ecológica de Águas Emendadas e, baseado nessas concentrações, calcular o fator de bioacumulação entre a biota e o sedimento, no perifíton. A nossa área de estudo é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, situada em Planaltina, no Distrito Federal. Essa estação ecológica se destaca pelo abastecimento hídrico. Os córregos que nascem aqui contribuem substancialmente para o abastecimento das regiões de Planaltina e Sobradinho. Então, nós estabelecemos 8 unidades amostrais nos córregos, sendo 2 em cada um. O perifíton foi coletado com auxílio de substratos artificiais, com lâminas de polipropileno, que foram submetidos às condições locais por 48 dias. E, após esses 48 dias, eles foram coletados e preservados de acordo com o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, da CETESB. O sedimento superficial foi coletado com uma draga de Ekman. A determinação de mercúrio total foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica, acoplado a uma câmera de pirólise pelo equipamento portátil Lumix. Todas as amostras estavam dentro do limite de quantificação e detecção estabelecidos pela curva de calibração, e a validação do método analítico obteve taxa de recuperação 102%, estando dentro do limite aceitável. O fator de bioacumulação entre a biota e o sedimento foi calculado pela razão entre as concentrações de mercúrio no peso seco do perifíton e as concentrações de mercúrio no peso seco do sedimento. Resultados de discussão. Bom, as concentrações de mercúrio total no perifíton foram similares às relatadas na literatura e em ambientes naturais ao redor do mundo. Aqui nesse estudo, a concentração média foi de 46,11 nanogramas por gramas, enquanto os estudos de Liu e Tsui nos Estados Unidos foram de 19,5 e 39,8 nanogramas por gramas, próximas dos determinados nesse estudo, e foram bem menores que as determinadas por Coelho Souza no rio Tapajós, na região amazônica, que foram 126 nanogramas por grama. Mas vale lembrar que a região amazônica é enriquecida naturalmente com mercúrio. A concentração média de mercúrio no sedimento foi de 41,46% e o BSAF médio foi 1,31, que apesar de ser positivo, maior que 1, é pouco comparado com o determinado por Bell e Scudder nos Estados Unidos. Bom, aqui nesse gráfico de linhas é possível observar as maiores concentrações do perifíton em relação ao sedimento, confirmando uma tendência de bioacumulação. E aqui nesse outro gráfico mostram que apenas 2 unidades amostrais não obtiveram fator de bioacumulação menor que 1. Então, o processo de bioacumulação foi observado em 75% das unidades amostrais, confirmando o potencial do perifíton como indicador de bioacumulação. Bom, conclusões. O nosso estudo apresentou dados inéditos sobre os teores de mercúrio no perifíton do bioma cerrado, que devem contribuir para estabelecer valores de referências que ainda não existem. Considerando que o perifíton pode representar uma importante fonte alimentar nos córregos, ele então pode consequentemente representar uma importante via de transporte de mercúrio para os níveis tróficos superiores nos córregos do Distrito Federal. E considerando a alta variabilidade do perifíton e a sua sensibilidade às condições hidrológicas e climáticas, recomenda-se a análise do perifíton em conjunto com os níveis de mercúrio em uns compartimentos ambientais, como nos sedimentos superficiais, visando assim normalizar os dados. Essas foram as referências que nós utilizamos no resumo. E por fim, eu gostaria de agradecer à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e ao Programa de Iniciação Científica da UNB pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica, e ao professor Jurandir Rodrigues de Souza pela disponibilização do Laboratório de Química Analítica Ambiental para a determinação das concentrações de mercúrio.
Bom, é isso. Aqui está meu e-mail para contato, qualquer coisa. E é isso, gente. Obrigado. Bom dia a todos, eu me chamo Caroline Moura e sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo Micológico das Fezes de Aves em Cativeiro. Os fungos oportunistas geralmente estão presentes na microbiota natural de animais e seres humanos, sem causar nenhum dano nos indivíduos. Porém, quando ocorre uma oportunidade, geralmente resultante de fatores predisponentes, há uma multiplicação incontrolável destes organismos em órgãos e tecidos, causando micoses infecciosas. A popularização de psitacídeos e passeriformes como animais de estimação vem aumentando a cada ano. Porém, os excrementos dessas aves representam uma fonte de contaminação de ambientes públicos e de outros animais domésticos por diversas espécies fúngicas causadoras de doenças como a criptococose e a aspergilose. Um número crescente de programas de conservação envolvendo a liberação e a reintrodução da vida selvagem em seu ambiente envolve alto risco de contágio pela possível transmissão de agentes infecciosos para humanos. Estima-se que existam em torno de 50 milhões de animais vivos confinados em gaiolas no Brasil, a maioria deles providos de capturas ilegais e requerem tratamento constante. Embora as doenças fúngicas estejam associadas principalmente a fatores imunológicos, compreender os fatores epidemiológicos é crucial. Apesar da gama de publicações, existe uma carência na literatura relacionando os fungos, excretas de aves em cativeiro e zoonoses, especificamente a diversidade de fungos filamentosos e leveduras de ocorrência natural em aves, em que estas podem atuar de forma direta ou indireta como fonte de dispersão e propagação de estruturas fúngicas contaminantes. Este trabalho teve como objetivo geral analisar a diversidade fúngica nas excretas de Amazona estiva e Caracara plancus em cativeiro no Semafauna caatinga, em Petrolina. E como objetivos específicos, isolar os micro-organismos fúngicos a partir de excretas de Amazona estiva e Caracara plancus, realizar a identificação fenotípica dos fungos filamentosos e leveduras isolados das excretas e comparar a diversidade encontrada em ambos os grupos em busca de padrões de diferenças, considerando também o potencial zoonótico. Trata-se de um estudo descritivo transversal com duas espécies de aves que se encontram em cativeiro no Seta Semafauna. As amostras foram coletadas em triplicata e o trabalho de cultivo e identificação foram realizados no Laboratório de Microbiologia da Univasf Campo Centro, com período de coletas entre junho e agosto de 2019. A coleta dos materiais foi realizada através do posicionamento de papel craft e papel alumínio na parte inferior dos poleiros, onde ficaram durante um período de 8 horas. Depois foram recolhidos com espátulas e transferidos para coletores universais que ficaram na estufa de secagem durante 24 horas. Foram pesadas e maceradas 1 grama de cada amostra, posteriormente transferidas para Erlenmeyers com solução salina e antibiótico, e então vedadas e agitadas durante 5 minutos. Após esse processo, foram deixadas em repouso por 30 minutos para a decantação do material. No processo de diluição, foram aspirados 1 ml do sobrenadante, transferidos para o tubo Falcon contendo salina e antibiótico e agitados durante 5 minutos. Foram transferidos 100 microlitros do sobrenadante desta solução e postos em placa de Petri com água saborô. Essas placas foram levadas a BOD em temperatura de 27 graus durante 7 dias para então identificação, contagem das colônias e isolamento. Em Amazônia estiva, foram encontrados 2 gêneros de fungos em todas as amostras. Aspergillus, que foi o mais abundante, e Rhizopus. Não foram encontradas leveduras. Em Caracara plancus, foram encontradas apenas colônias leveduriformes em todas as amostras. Aqui pode-se observar os aspectos macro e micromorfológicos das colônias de Aspergillus e Rhizopus. A maior parte dos trabalhos na literatura são relacionados à pesquisa e detenção de leveduras e excretas de aves. Não existem trabalhos sobre a microbiota fúngica de Caracara plancus, o que traz ineditismo ao trabalho.
Espécies do gênero Aspergillus foram predominantes nos trabalhos com excretas de Amazônia estiva de Fraga e colaboradores em 2011 e Cime em 2016. Aspergillus fumigatus foi citado por Godoy e Cubas como agente causador mais comum de aspergilose em psitacídeos. A aspergilose é frequente em aves de vida livre que são levadas para cativeiro. A variedade de espécies do gênero Aspergillus nas excretas de aves de setas podem estar relacionadas a fatores como o grão utilizado como base para alimentação. As espécies estudadas podem atuar como dispersores de agentes fúngicos patogênicos, trazendo risco de contaminação ao ambiente, a outros animais e aos humanos, principalmente aos tratadores que lidam diretamente com eles. A manutenção da higiene dos recintos que abrigam as aves no cetacemafauna e a utilização de EPIs pelos tratadores para evitar exposição podem controlar a disseminação de doenças relacionadas aos fungos. Pode-se então concluir que os hábitos alimentares interferem na microbiota fúngica das aves, o gênero Aspergillus foi predominante em Amazônia estiva, foram encontradas apenas leveduriformes em Caracara-plancos, e faz-se necessária a ampliação dos estudos de forma longitudinal com uma maior diversidade de espécies de aves para melhor percepção. Aqui estão as referências e muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto de extensão intitulado Eu Vi Flores na UNEB, Como Vencer a Cegueira Botânica. Esse projeto ele foi criado pelas discentes Vileneide Santana e Lila Falcão, juntamente com a nossa professora e orientadora, doutora Alexa Paz Coelho. As plantas são fundamentais para todo mundo e sociedade. Elas estão presentes em diversas formas do nosso cotidiano, desde a nossa alimentação até as roupas que vestimos. Mas será que percebemos a sua importância no nosso dia a dia ou a consideramos coadjuvante das nossas vidas? Pensando nisso, em 1998, Elizabeth Schussler e James Wanders criaram o termo cegueira botânica. Esse termo ele se refere à incapacidade que as pessoas têm em perceber as plantas no seu próprio ambiente, ou seja, ignorar consciente e inconscientemente a importância das plantas nas atividades diárias. Após discutir sobre essa problemática nas aulas de sistemática vegetal na Universidade do Estado da Bahia, campus das Alagoinhas, surgiu a ideia de elaborar um projeto de extensão e criar um perfil na rede social Instagram chamado Eu Vi Flores na UNEB. Esse perfil ele foi criado com o objetivo de combater a cegueira botânica de forma que atingisse pessoas fora e dentro do ambiente acadêmico e também identificar as flores presentes no campus. Essa identificação ela vai ser feita em nível de família, gênero, espécie e nome popular, a partir de consultas bibliográficas aos principais autores e aos herbários virtuais através do site Species Link. Essas fotografias elas são publicadas na rede social utilizando hashtags em português e em inglês associadas à botânica para gerar engajamento nessas publicações e atingir o maior número de pessoas possível. Esse perfil foi criado no dia 10 de dezembro de 2019 como uma forma inovadora e criativa de utilizar as mídias digitais para a extensão universitária, utilizando imagens para fins educacionais e estimulando o aprendizado de forma despretensiosa, porque, uma vez que o público-alvo ele vai ser atraído pelas fotografias e ao ler a legenda que colocamos com as informações científicas, ele vai poder fazer uma assimilação e construir um conhecimento acerca do assunto. Colocar o projeto em prática, a gente pode perceber o seu potencial quanto à divulgação científica, pois em 29 de fevereiro de 2020, apenas 2 meses depois do início do projeto, a gente já tinha atingido estudantes, professores e pesquisadores de diversas universidades, além de pessoas fora do meio acadêmico. Com a chegada da pandemia, a gente teve que se reinventar e passamos a criar vertentes, ou seja, subprojetos para continuar com a divulgação científica. Então criamos um destaque no perfil. Esse destaque ele é um recurso da rede social que é utilizado para manter as imagens publicadas nos stories que antes só permaneciam apenas por 24 horas no perfil e agora com esse destaque elas podem ficar no perfil por tempo indeterminado. Então a gente criou 3 subprojetos intitulados Eu Vi Flores na Quarentena, onde as pessoas tiram fotos das flores do jardim da sua casa e marcam nosso perfil e a gente reposta e coloca nos destaques. E os outros 2 subprojetos são sobre organografia e curiosidades gerais sobre as flores. Dessa forma, a gente obteve resultados satisfatórios,
alcançando atualmente cerca de 140 seguidores, cujos perfis são bastante variados, e não apenas da área de ciências biológicas, atingindo assim o objetivo de promover essa troca de saberes científicos de forma espontânea e gradual, gerando boas expectativas para o futuro. Aqui estão as referências que foram usadas para basear na construção desse projeto, e eu queria deixar alguns agradecimentos aqui. O desenvolvimento desse projeto ele contou com a ajuda de diversas pessoas, dentre as quais eu vou agradecer agora, que é o Herbário HUNEB e seus colaboradores, que sempre nos receberam de portas abertas, a nossa orientadora, doutora Alexa Araújo de Oliveira Paz Coelho, por todo o auxílio necessário, incentivo e carinho durante essa jornada, a nossa família pelo apoio e o estímulo para a construção e a realização dos nossos sonhos. Por fim, agradeço aos nossos colegas de classe que contribuíram direta e indiretamente, em especial a nossa amiga e irmã do coração, Vitória Moniz e Santos de Aquino. Sem você, nada disso seria possível. Obrigada, aqui estão os meus contatos. Olá, eu sou Carolina Machado do Nascimento e o tema do meu trabalho é Avaliação do tratamento e possibilidade de eutanásia em cães diagnosticados com sinomose, uma revisão bibliográfica. Então, a sinomose é uma doença viral causada por um morbilivírus que possui um elevado índice de mortalidade. Acomete cães jovens, adultos ou idosos não vacinados ou vacinados de maneira incompleta, ou seja, quando nem todas as doses da vacina são aplicadas. Os sintomas apresentados são resultantes da invasão do vírus nos sistemas respiratório, digestório, tegumentar e nervoso, e também podem ocorrer algumas infecções oportunistas devido à ação imunossupressora do vírus. Dentre os sintomas descritos estão vômito, diarreia, tosse, espirros, secreção ocular, secreção nasal, pústulas em abdômen, hiperkeratose no plano nasal, blefarite e dermatite ulcerativa, seguidos de sintomas neurológicos como mioclonia, convulsão, ataxia, andar em círculos. E o diagnóstico ele é realizado através da anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi realizar uma explanação da terapêutica instaurada e realizar uma avaliação da eutanásia em cães diagnosticados com sinomose. O estudo trata-se de uma pesquisa exploratória baseada em levantamento bibliográfico que utilizou artigos publicados em revistas indexadas na base de dados Google Acadêmico no período de 2004 a 2020. Então, através do material consultado, foi possível observar que o tratamento da sinomose é inespecífico e sintomático, ou seja, vai depender dos sintomas que aquele animal está apresentando. E, porém, tem uma medida profilática com eficácia comprovada, que são vacinas específicas contra a sinomose, que podem ser aplicadas nos primeiros meses de vida do animal e são aplicadas também anualmente. No tratamento da sinomose podem ser utilizadas vitaminas, as vitaminas do complexo B, vitamina C, A e E, antibióticos como metronidazol e amoxicilina para poder tratar as infecções secundárias, broncodilatadores e mucolíticos que são receitados para aliviar as afecções respiratórias, anticonvulsivantes como o fenobarbital, antieméticos, protetores gástricos e probióticos para os sintomas gastroentéricos, antitérmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, colírios, cremes e pomadas também podem ser utilizados. Lembrando que o objetivo do tratamento é debelar os sintomas e estimular o sistema imune do animal. Então, o tratamento ele é bem complexo, como eu disse, ele é inespecífico, depende dos sintomas que o animal está apresentando e, a depender da progressão clínica da doença, pode ser incapaz de promover a cura. Então, se houver uma piora clínica irreversível do quadro desse animal, pode ser sim indicado a eutanásia. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a eutanásia é a indução da cessação de vida do animal por meio de método tecnicamente aceitável
e cientificamente comprovado, observando sempre os princípios éticos. Então, se essa enfermidade estiver comprometendo o bem-estar daquele canino de forma irreversível, a eutanásia pode ser indicada como forma de aliviar o sofrimento daquele animal. Sendo assim, foi possível concluir que a progressão clínica da doença, o prognóstico reservado e a falta de antivirais específicos para tratar a sinomose são fatores determinantes para se realizar uma avaliação da indicação da eutanásia, sendo que é de extrema importância alertar a população sobre a imunoprofilaxia, então, alertar sobre a importância, né, da vacinação, e também a importância de se realizar um diagnóstico e tratamento precoce da doença. Essas são algumas das minhas referências. E obrigada pela atenção. Tchau. Olá, eu sou Matheus Oliveira da Cruz e irei apresentar o trabalho intitulado Detecção da produção de celulases e proteases por espécies de aspergilos isolados do ar. Os fungos filamentosos são de grande importância para a produção de enzimas de interesse industrial. Dessa forma, a triagem de fungos, como do gênero Aspergillus, para a produção de enzimas é fundamental para que haja o maior conhecimento de micro-organismos com potencial enzimático. Em comparação com outros grupos de fungos, os fungos anemórficos são pouco explorados quanto à produção de enzimas de interesse industrial, como celulases e proteases. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente a produção de celulases e proteases por aspergilos isolados do ar. Para isso, foi realizada análise qualitativa com o uso de meio de cultura sólido específico, sendo o H-gelatina-leite para detecção da produção de protease e H-carboximetilcelulose para detecção da produção de celulases, seguindo a metodologia de Rank e Anagnostax 1975 para a produção de protease e de Dingle e colaboradores 1953 para a detecção da produção de celulases. Pocínios centrais foram feitos nos meios de cultura em placa de Petri e nesses pocínios centrais foram depositados a solução de esporos fúngicos. A análise se deu após 4 dias de incubação das amostras em temperatura ambiente, onde analisou-se a presença da formação de halo enzimático. Quando formado, o halo enzimático foi medido com auxílio de uma régua milimetrada e assim a caracterização enzimática foi expressa em centímetros. 6 taxos de aspergilos foram isolados, identificados e testados para a produção de proteases e celulases. Todos os 6 fungos estudados apresentaram resultados positivos para a produção de proteases, sendo que a produção de proteases foi maior por aspergilos carbonários e aspergilos oryzae, sendo que o diâmetro do halo enzimático formado por estes fungos foi de 6 centímetros de diâmetro. Já a produção de celulases só foi positiva por aspergilos flavos e aspergilos foétidos, sendo que o diâmetro do halo enzimático por aspergilos flavos foi de 1 centímetro e o diâmetro enzimático por aspergilos foétidos foi de 2 centímetros. Esposito e Azevedo 2010, eles apontam que a produção de enzimas, como estas aqui estudadas, de celulases e proteases, ela pode variar de acordo com alguns fatores, como a espécie estudada, mesmo sendo espécies do mesmo gênero,
o substrato a partir do qual o fungo foi isolado, como por exemplo, se o fungo foi isolado a partir do solo ou foi isolado a partir do ar, como no presente estudo. E também vai depender do tipo de análise realizada, se uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa, como apresentada no presente estudo. Assim, nós apresentamos a produção de celulases e proteases por espécies de aspergilos que foram isolados do ar, e assim apontamos que os fungos anemófilos são promissores para a produção de enzimas no processo biotecnológico. Aqui estão as referências citadas e obrigado.